Nós começamos com o espelho mais comum que tem, que é o espelho plano, que é esse espelho que provavelmente você tem no banheiro da casa, o espelho reto, né? Ele não distorce a imagem. Aqui tem uma música dos Engenheiros do Havaí, recomendo para vocês a música, a obra como um todo dessa banda, né? Daquilo que escreve Humberto. Mas o primeiro verso é: era claro, espelho d'água, perfeição que a pedra destruiu. Ele está falando ele está fazendo uma metáfora de um relacionamento, né? Mas que, como era uma poça d'água, uma pedra caiu e agitou tudo. Espelho d'água é quando eu tenho uma superfície de uma água num fundo escuro. Então há uma reflexão onde eu posso ver a imagem. Esse é o espelho d'água. Perfeição que a pedra destruiu. Por que perfeição? Porque ali eu tenho a superfície mais lisa possível. E é aí que gera a reflexão regular, tá? Quando que acontece a reflexão regular? Quando eu tenho uma superfície perfeitamente lisa, que é o caso do espelho. E como é que eu construo espelho? Sabe do que é feito o espelho? O espelho é feito de vidro. Porque o vidro eu posso ter a reflexão mais perfeita possível. Porque ele é um líquido que se solidifica. Eu já vou voltar nisso aqui, mas olha só. Aqui. Tá? Então, eu tenho uma superfície perfeitamente lisa. Então, um feixe luminoso, o que é um feixe? É um conjunto de raios. Falamos isso lá na última aula, que vocês precisam assistir. Já falei isso, né? Um feixe, tá? Um conjunto de raios. E eles são refletidos de maneira organizada. Então, aqui há a formação da imagem. Tá ok? Por quê? Porque a superfície é perfeitamente lisa. Agora, quando eu tenho uma superfície irregular, olha só, a reflexão, cada raio do feixe vai atingir a superfície em uma altura, em uma ranhura, em uma irregularidade. Então, olha como é que fica a reflexão. Toda desconstruída, toda irregular, toda difusa. Né? Difusa é difundida, é espalhada. Né? Tem esse sinônimo aí também. Tá? Bom, então, sobre a reflexão, né? Então, é um fenômeno ondulatório e tal. Elementos da reflexão. Nós temos o raio incidente e o raio refletido. A reta normal, vocês já estão praticamente no quarto ano, né? Se Deus quiser. No ensino médio, vocês já sabem o que é reta normal na física. É uma reta imaginária que é perpendicular a uma superfície. Tá? Ela é importante por quê? Porque uma da lei da reflexão é dizer que o ângulo do raio incidente, ó, isso aqui é um ângulo, e o ângulo do raio refletido, né, o ângulo com relação à normal, né, por isso que a normal é importante, ele é igual, tá aqui, ó, é uma das leis da reflexão, tá, ó, é a segunda lei. A medida do ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Esse ângulo é medido com relação à reta normal. A primeira lei é uma lei trivial, né, que ela diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, elas são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu incido um raio aqui na tela e a normal está na tela, a reflexão está na tela, ela não vem para frente, para fora da tela ou para dentro da tela, né? Elas formam o mesmo plano, pensando numa superfície 2D, né? Tá certo? Mas isso aqui não tem tanta aplicação para nós hoje, tá legal? Bom, então isso aqui a gente estava falando da reflexão regular e da irregular, ou da difusa, tá? Grave esse nome aí porque também aparece. Aí você deve ter se perguntado, aqui é uma observação interessante de se fazer, ó. Professor, mas aquela lei lá da conservação do ângulo, ela também vale na reflexão difusa? Vale sim. O que acontece na reflexão difusa é que cada raio atinge uma altura da superfície, porque a superfície é regular, ó. Tá vendo? Ó? Mas a regra do ângulo incidente ser igual ao do ângulo refletido continua valendo. Tá bom? Então, por isso que quando eu pego uma superfície e começo a lixar ela e polir ela, eu vou fazer o quê?
eu vou transformar ela numa superfície de reflexão regular, né? Você pega, por exemplo, uma madeira, você lixa, inverniza, vai pulindo, encerando, pulindo, você vai começar a ver o seu reflexo, ver a formação de uma imagem nessa madeira, certo? Bom, os espelhos planos, que é o que a gente começa a estudar, ele é o mais simples de todos. Minha bateria disse que vai acabar, mas ele está conectado. Só um minutinho, gente. Bom, como eu estava dizendo, né? Então, é o instrumento mais simples, né? É o espelho plano, tá? Ele gera imagens sempre perfeitas, tá? Então, tem esse nome aqui, ó, estigmático, né? Uma imagem perfeita, ou seja, sem distorção. A imagem não é maior, não é menor, ela não fica achatada, esticada, não, tá? O espelho plano, tudo que a gente está falando é do espelho plano, são em geral representados graficamente da seguinte forma, com uma linha, né? Ó, aqui eu tô essa representação de um espelho, tá? Isso aqui, gente, ó, presta atenção. Esses 3 risquinhos não é um enfeite, tá? Ele vai tentar indicar, onde é a parte de trás do espelho, ou as costas do espelho, tá? Então, essa região é a região não refletora, a superfície não refletora. E do outro lado está a superfície refletora. Bom, então vamos falar um pouco sobre a formação da imagem no espelho plano. Essa é a forma mais simples, né? Que é o espelho é plano. Depois a gente vai trabalhar com os espelhos esféricos, mas acho que não na aula de hoje. Então, eu tenho, no primeiro caso, um ponto material. Então, tu tem um ponto P aí. Eu não vou me preocupar com a dimensão do objeto. Bom, então o que eu vou fazer, gente? Para que haja a formação da imagem no espelho, esse moço, esse ponto P, ele vai emitir luz. Quantos raios de luz? E quais raios de luz ele emite? Infinitos. Tá certo? Infinitos raios de luz. Que vão ser refletidos em várias coisas, entre elas na superfície do espelho, obedecendo às leis da reflexão. Então, para eu determinar uma imagem formada no espelho, eu preciso pelo menos de 2 raios. Eu traço os raios, prestem atenção, eu traço os raios emitidos pelo objeto, pelo corpo, e traço os raios refletidos. A imagem é formada onde os raios refletidos se encontram, ou, caso eles não se encontrem, onde o prolongamento dos raios refletidos se encontra. Eu já vou explicar isso melhor. Quando eu tenho uma imagem formada pelos próprios raios refletidos se encontram, essa imagem está na frente do espelho e é uma imagem real. Se eu tenho uma imagem que, na verdade, não é formada pelo encontro dos raios, mas pela a projeção desses raios, ela está atrás do espelho e é uma imagem virtual, tá? Veja o que acontece. Eu vou traçar 2 raios aqui. Um raio horizontal e um raio na diagonal aqui, que não vai importar muito o ângulo, tá? O que vai acontecer? Pela lei da reflexão, o raio refletido desse raio horizontal vai voltar com o mesmo ângulo, ou seja, ele vai ser horizontal. Perfeito? E o raio refletido desse diagonal vai voltar com o mesmo ângulo. Então, você perceba que os vermelhos são os raios refletidos e os azuis são os incidentes no espelho. Beleza? Aí, como diria meu pai, eu te pergunto para você, os raios refletidos vão se encontrar? Jamais. Eles são divergentes. Eles estão, na verdade, ficando cada vez mais distantes. Perfeito? Ou não? Ó. Estão cada vez mais longe. Quanto mais você caminhar aqui na tela, ó, e eles vão estar cada vez mais longe. Isso quer dizer o quê? Se eles estão se afastando, é porque um dia eles se encontraram. Então, o prolongamento, é isso que eu falei do prolongamento, né? A projeção desses raios refletidos atrás do espelho, vão se encontrar. Tá certo? Então, perceba que é dos raios refletidos. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar a minha caneta, a minha régua, né, quando estiver resolvendo esse exercício, e vou fazer um pontilhado continuando este raio refletido para trás do espelho.
por que eu estou fazendo um pontilhado? Por que é uma imagem virtual? Porque o raio não está lá atrás do espelho. É uma imaginação, vamos dizer assim, né? É uma imagem virtual, tá? E faço a mesma coisa para o outro raio. E aí eu vejo que, ó, o prolongamento, a projeção dos raios refletidos atrás do espelho se encontram, se cruzam. Eu tenho aqui o desenho disso, ó, tá vendo? Então, aqui está a formação da minha imagem, tá certo? E, lembra que eu disse? Então, ela é formada pelo encontro do prolongamento, da projeção dos raios refletidos. Imagem formada pelo encontro hipotético dos raios refletidos atrás do espelho. Então, isso aqui é uma imagem virtual. Tá? Virtual. Certo? E, se vocês perceberam pelo desenho, a distância entre o ponto P e o espelho, essa distância D, e a distância entre a imagem e o espelho, que a gente chama de D', ó, a gente põe esse apóstrofe aí, vocês já estão acostumados, né? Essa vírgula aqui em cima da letra chama de linha, aqui faltou linha. Tá? É a mesma. Quer dizer que esses objetos são simétricos em relação ao espelho, são equidistantes, olha que palavra bonita. São equidistantes do espelho. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês são características da imagem formada pelo espelho plano. E a boa notícia para a aula de hoje é que o espelho plano só forma um tipo de imagem. Eu acabei de dizer para vocês que a imagem formada pelo espelho plano é virtual, porque é formada atrás. Nesse exemplo, não é? É virtual? É virtual. Sabe de uma coisa? Todas as imagens formadas no espelho plano é virtual, ou são virtuais. Todas as imagens formadas pelo espelho plano são simétricas em relação ao espelho. Então, a mesma distância do espelho do que o objeto está do espelho. Certo? Todas as imagens formadas no espelho plano são estigmáticas, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma forma, não são distorcidas. Tá certo? Então, essa representação pode ser simplificada aqui, ó. Tá. Beleza? Tá aqui o desenho da simplificação. Beleza? Bom, então esse é o primeiro caso, quando eu tenho um ponto material. Eu não tenho um corpo, eu tenho um corpo de dimensão específica, então eu posso chamar ele de ponto. Agora, quando eu tenho o corpo extenso, um triângulo azul aí, que ele tem 3 vértices. Então, nós vamos imaginar que cada vértice é um ponto e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, aqui eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. E o vértice A, ele tem que ficar simétrico em relação ao espelho da sua imagem. O vértice B também vai ficar simétrico. E o vértice C também vai ficar simétrico à sua imagem em relação ao espelho. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que eu inverti essa imagem horizontalmente. Invertida. Eu não vou escrever isso, que não vai caber aqui. Mas ela está invertida horizontalmente, tá? São imagens que não se sobrepõem, tá? Eu não sei se você conseguiu perceber isso, mas, ó, o vértice do triângulo, o vértice B, estava voltado para lá, e na imagem ele inverteu, está voltado para cá, ó. Está virado para cá. Então, há uma inversão horizontal, a imagem é girada, tá? E, de novo, isso é uma característica do espelho plano. Tá aí, eu recortei a imagem para você perceber, não sei se você consegue perceber, mas está um de frente para o outro, né? Então, se você recortar essa imagem, elas não se sobrepõem. Ok? Então, olha aí, resumindo as características da imagem do espelho plano. É sempre virtual, tá? Ou seja, vai ser sempre formada atrás do espelho, pelo encontro da projeção dos raios refletidos, beleza? Quanto à posição, ela é simétrica, ela está sempre à mesma distância do espelho que o objeto, estou falando da imagem, né? Quanto à forma, tem a mesma forma, tem o mesmo tamanho, são estigmáticas, né? Aquela palavra lá que a gente viu. Quanto à orientação, ela é direita, por isso que eu não quis escrever invertida lá, porque a gente chama de invertida quando a imagem fica de cabeça para baixo.
e direita quando a imagem tem a mesma orientação que o corpo, tá? Então, no espelho plano, é sempre direita a imagem. E essa palavra aí, ó, enantiomorfas. O que isso quer dizer? Ela tem a mesma forma, o mesmo tamanho, mas não se encaixa, né? Ela está invertida, ela está girada de 180 graus, girada na horizontal. Então, assim é a imagem de todo espelho plano. Então, fica fácil, você não precisa estudar muito isso aqui, porque todo espelho plano vai sempre formar imagem assim. Olha aí, eu tenho mais um exemplo para vocês do corpo extenso, ó, tá? Como é que ele vai inverter? Então, pega essa pontinha aqui, ó, do F, ó. Ela tá a uma distância X do espelho. A sua imagem tem que estar a uma distância X também. Então, aqui vai estar a pontinha do F. E pega essa outra pontinha aqui. Isso aqui está uma distância Y. Então, ele vai estar a uma distância Y. Então, você vai ver o que vai acontecer com o F. Ele vai aparecer invertido, né? Tá certo? Já que ela é simétrica, tem que ser invertido. Beleza? Ó, vai aparecer a imagem aí muito melhor desenhada do que eu desenhei. Tá legal? Imagem reversa ou invertida horizontalmente. É por isso que eu não sei se você reparou, mas na ambulância, o carro de polícia, a palavra aqui está escrita invertida horizontalmente. Por quê? Porque essa palavra foi escrita para alguém ler com o seu espelho retrovisor, que é um espelho plano, que inverte a imagem horizontalmente. Pega a sua camiseta, escrito Eu Amo Física, vai na frente do espelho, você vai ver que está invertida as letras, tá? Você não vai conseguir ler, talvez, quer dizer, talvez você consiga, porque você é um gênio, né? Se você conseguir, você é um gênio. Legal? Então, nas ambulâncias, o carro de polícia, alguns outros carros, pode aparecer aí, corpo de bombeiros, pode aparecer escrito de trás para frente, porque daí quando você lê para frente, você inverte o que está invertido, então fica direito. Olha que poético isso. Você inverte o que está invertido e aí fica direito. Certo? Biscoito. Beleza. Campo visual de um espelho. Vamos lá. Essa aqui é uma questão que eu vi bastante em vestibular, né? Também. Depois, inclusive, a gente vai fazer um exercício dela. Vai tentar fazer. O que é o campo visual? Bom, quando você tem um espelho, você está olhando algo para um espelho, o espelho ele vai ter um certo limite de coisas que ele vai abranger ali. Tá certo? Então, o campo visual do espelho é o que eu consigo enxergar com aquele espelho. Tá? Então, aqui eu tenho um observador O, um espelho plano, sua face refletora está aqui. Como é que eu determino o espelho plano? O campo visual do espelho, aliás? O campo visual do espelho é a região de onde pode estar um objeto para ser visto pelo observador. De onde está o objeto, não a imagem. Tá bom? Do que vai depender o campo visual? Vai depender da posição do observador, certo? Porque, ó, se o observador está aqui, ele tem um campo visual. Se o observador está aqui, ele tem um outro campo visual. Quanto mais para baixo esse observador vai estar, ó, quanto mais na diagonal, mais lateral em relação ao espelho, menor o seu campo visual, né? Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui para fazer, então, os desenhos. Bom, então o que vai determinar a posição e o tamanho do espelho? Claro. Quer ver? Por quê? Como é que eu determino o campo visual do espelho? O campo visual do espelho ele é determinado assim. Você vai traçar um raio de luz reto, que não vai ser igual esse que eu vou traçar aqui, porque eu não consigo. Ó. Pegar a sua régua e vai traçar um reto do observador até uma extremidade do espelho. E vai imaginar que ele é um raio de luz e vai refletir ele com o mesmo ângulo que ele incidiu com relação ao normal. Tá certo? Ó. Reta normal, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. E vai fazer a mesma coisa para outra extremidade do espelho. Ó. Imagina que isso é um raio luminoso que bateu nesse espelho e foi refletido com o mesmo ângulo. Ó. Tá? Essa é uma maneira de você determinar o campo visual. O que é o campo visual? É essa região formada aqui, que está aqui. Ó. Tá, ó. Esse é o campo visual do espelho. Para esse tamanho de espelho, para o observador
nesta posição. Tá legal? Ó. Ficou um pouquinho diferente aí o meu desenho do desenho. Tá, essa é uma forma de você determinar o campo visual. Eu vou apagar o que eu fiz, porque eu quero também mostrar como é que foi feito aqui no slide, que é outra maneira de você determinar o campo visual. Então, vamos supor que aqui eu tenho, então, o campo visual desse espelho. Isso quer dizer o quê? Que qualquer objeto que esteja aqui, ó, pode ser visto nesse espelho por esse observador, tá? Claro que o campo visual não termina aqui, tá, gente? Ele vai embora, ó, tende ao infinito. Prolonga essas retas aqui, ó. Tudo que tiver aqui é campo visual. Beleza? Tereza? Tranquilo, Murilo? Beleza. Vocês viram a forma que eu determinei o campo visual. Então, eu peguei uma reta, tracei do observador até uma extremidade, refleti com o mesmo ângulo, tracei de um observador até a outra extremidade do espelho e refleti com o mesmo ângulo. A outra forma de você determinar o campo visual é você fazer o seguinte, é você criar uma imagem do observador, que é um olhinho, ó, simétrico em relação ao espelho, tanto horizontal como verticalmente, ó. Então, eu pego a minha régua, eu medi a distância que ele está aqui, vou colocar ele à mesma distância do espelho. Eu medi aqui a altura que ele está, o espelho está em relação a ele, coloco ele à mesma altura. E aí eu não preciso fazer os raios refletidos, aí fica mais fácil. Por quê? Eu só traçar dois raios que saem do observador, passem na extremidade do espelho, dois raios que saem do observador e passem na extremidade do espelho, e esses dois raios vão determinar para mim, então, o campo visual desse espelho. Então, todo objeto que tiver aqui, ó, pode ser visto por esse observador. Tá certo? Beleza, gente? Olha, muito bem. Então, vamos lá. Esse exercício da Unesp. Ele diz assim, a figura a seguir representa um espelho plano, um objeto O, e sua imagem I, e 5 observadores em posições distintas A, B, C, D, E. Entre as posições indicadas, a única qual o observador poderá ver a imagem I é a posição... Eu coloquei numa prova esse aqui, o pessoal não conseguiu nem entender o desenho, né? Como eu sempre digo para vocês, tem uma técnica muito antiga, desenvolvida pelos chineses, aprimorados pelo grego, chamado de ler o exercício. Tá? Deixa eu ver se é alguma coisa. Vocês estão aí, né? Vocês estão online ainda, né? Sempre que o telefone toca, eu acho que caiu. Mas acho que não, minha câmera está ligada. Bom, o que ele está dizendo? Objeto, imagem do objeto. E aqui eu tenho 5 observadores. A, B, C, D e E. Quem pode ver a imagem desse objeto? É muito fácil. É muito fácil porque você pode descartar o A, porque o A está atrás do espelho, como é que ele vai ver? Tá? Pode descartar ele. Beleza? Descarta o A. E aí, o E você poderia descartar também, porque o campo visual do E para esse espelho fica muito restrito, ó. Seria uma coisa assim, ó. Tem que pegar a régua aqui. Eu não consigo desenhar com régua, né, gente? Vocês sabem, ó. Ó, não deu. É um campo visual muito pequeno, porque ele está muito lateral em relação ao espelho. Ó. Então, o campo visual do E é mais ou menos isso aqui, ó. Então, ele só vai conseguir enxergar objetos que estejam aqui, e não objetos que estejam aqui. Tá? Então, vou apagar isso aqui, essa bagunça que eu fiz. O campo visual do D é mais ou menos parecido, ó. Ele vai estar focado em objetos que estejam para cá, ó. Ó, esse é o campo visual do D, tá? Então, a gente ficaria em dúvida entre C e B. Mas se vocês já se ligaram na ideia, é mais provável que o B consiga ver, né? Porque, ó, vou apagar de novo, tá, gente? Ó. Por quê? Se o B tá aqui, então, se eu projetar os raios, ó, e refleti-los, onde é que vai estar o campo visual dele? Vai estar para cá, ó, compreendendo o objeto O, tá certo? Inclusive, o B poderia ver o observador D, ó. Se o D tivesse ali parado, o observador B poderia ver o observador D, tá? Então, a resposta é a letra B.
Por que que não é a C, professor? A C também não conseguiria ver? Não, não conseguiria ver. Ó, vamos desenhar o campo visual do C. Depois eu tenho uma figura gabarito ali, ó. Eu traço a linha aqui, ó, refletindo com o mesmo ângulo aqui. É tudo mais ou menos, né, gente? Vocês sabem que eu não consigo aqui fazer, ó. Então, o campo visual aqui, ó, do D é mais ou menos esse. Aliás, do C. O C conseguiria ver, provavelmente, no limite ali de ver o observador B. O objeto OLE não conseguem ver, tá? Então, tá aqui um gabarito para vocês da imagem, ó, eu tracei o campo visual do observador B, tá? Então, você vai ver que o objeto tá ali projetado, tá compreendido dentro do campo visual. Qualquer outra forma de você fazer, lembra? É você fazer uma projeção da imagem do observador, né? Então, você pega o B, ó, faz ele simétrico aqui. Eu não vou conseguir fazer simétrico, aí você pode dar erro, né? Tem que ter uma régua. Fazer a mesma distância, tanto horizontal quanto vertical do espelho. E aí você traça as linhas. Traça duas linhas aqui, ó. O campo visual do B é isso aí. Aproximadamente, claro, perdão aí, porque eu sou péssimo em desenho, tá, gente? Na tela que ainda fica pior. Beleza? Então tá aí uma aplicação do campo visual do espelho plano. Ah, muito bem. Deixar aí na tela essa imagem do Noel Bandeira para vocês, para falar uma coisa interessante. O espelho plano, ele é sempre usado, então, aliás, a imagem formada por ele é sempre virtual, sempre atrás do espelho, certo? Beleza. É por isso que quase sempre tem um espelho no elevador. Sabe espelho no elevador? Para que serve o espelho no elevador? E no elevador serve para quê? Para você terminar de se arrumar, se você mora num prédio que tem um espelho no elevador, né? Serve para você terminar de se arrumar? Não. Também serve, né? Mas não é por isso. Por quê? Se a imagem, se toda a imagem no espelho plano, ela é formada atrás do espelho, ó, tô colocando a minha mão atrás da tela, vocês não estão vendo, né? Mas ela é formada atrás do espelho. Quando eu coloco um espelho numa parede, eu aumento a minha sensação de espaço. Por quê? Não é racional, né? Não é que eu penso e falo assim, nossa, eu vi na aula de física, a imagem já está atrás do espelho, então esse espaço me parece maior do que ele é. Não, ele é inconsciente. O nosso cérebro faz a leitura de que o espaço é maior do que está. Por quê? Porque eu coloco a minha garrafa, então imagine que aqui na parede, olhem aqui para a minha parede, que parede bonita. Então, imagine que aqui na parede tem um espelho, tá certo? Então a imagem da minha garrafa vai estar formada, tipo, atrás desse espelho. Então, isso cria a ilusão de que o espaço é maior do que, na verdade, ele é. Por quê? Porque, para mim, é como se aquelas coisas estivessem para além dessa parede. É por isso que eu não sei se alguém aí quer fazer arquitetura, design de interiores, né? É por isso que na decoração se usa muito o espelho plano, né, em lugares pequenos, né, para aumentar a sensação dos lugares, dos espaços, né, mais reduzidos. Uma vez eu fui ver um apartamento da MRV e era cheio de espelho, para tudo quanto é lado que você olhava, tinha espelho, porque era uma residência bem pequenininha, né, e daí para te vender eles querem criar essa ilusão aí, né, de que é um pouco maior do que na verdade é. Depois eu descobri que os caras fazem até móveis menores do que o padrão, tá ligado? O cara pega uma cama e mandam fazer uma cama menor do que uma cama real. Isso parece para te vender um apartamento. Sacanagem, né? Muito bem. Associação de espelhos. Vai aparecer aqui, ó, o título. Tá errado essa apresentação. Associação de espelhos. Acho que com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Sim, senhor. Associação de espelhos. Bem, aqui é uma outra aplicação do espelho que eu acho que também não é tão comum aparecer em vestibular. Acho mais comum em vestibular o do campo visual, inclusive esse que a gente fez é de um vestibular. Se você pesquisar no Google, você vai achar bastante exercícios desse tipo. E perguntas teóricas sobre espelhos, né?
somente no Enem, assim, mais perguntas teóricas. Mas principalmente não mais sobre espelhos esféricos, não espelhos planos, né? Que infelizmente é a nossa próxima aula. Beleza? Bom, então vamos encerrar com isso aqui. O que é associação de espelho? É quando eu vou pegar dois espelhos e eu vou ligá-los, né? Vou criar aqui uma ligação entre eles e vou pôr um objeto entre os dois, tá? Então essa é uma visão, essa imagem que vocês estão vendo é uma visão, uma vista superior. Eu tenho um espelho 1 e um espelho 2. E um objeto está sendo colocado entre dois espelhos que estão formando entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí a pergunta é quantas imagens serão formadas, certo? Bom, a gente pode deduzir facilmente que o espelho 1 vai formar uma imagem I1. Cuidado para você não se perder nisso aqui, tá? Ó. O espelho 1, eu tenho dois espelhos, E1 e E2, que estão em preto. Forma uma imagem 1. O espelho 2 forma uma imagem I2. Beleza? Certo? E eu tenho a imagem do espelho. Ó. Esse espelho 2 gera uma imagem... Aliás, o espelho 1 gera uma imagem do espelho 2. E o espelho 2 gera uma imagem do espelho 1. Olha que bagunça, cuidado. A imagem do espelho 1 gera uma imagem da imagem 2, que é essa imagem aqui. Ó. E a imagem do espelho 2 gera uma imagem da imagem 1. Se ligou nisso, não? É meio confuso falar, né? Mas assim, o que vai acontecer? Eu tenho um objeto e dois espelhos. Cada espelho forma uma imagem. E as imagens vão sendo se replicadas ali pelo espelho. O que acontece é que tem uma imagem que vai sempre coincidir, como é esse caso aqui. Então, eu tenho duas imagens formadas pelos espelhos e duas imagens formadas pelas imagens dos espelhos. Formadas da imagem, entendeu? Não? Vou repetir. Eu tenho dois espelhos, certo? Então, nessa configuração, eu tenho duas imagens formadas a partir do objeto, uma de cada espelho. E tenho duas imagens formadas das imagens. Sacou? A imagem do espelho 2 forma uma imagem da imagem formada pelo espelho 1. E ao contrário, a imagem do espelho 1 forma uma imagem da imagem formada do espelho 2. Acontece que esta imagem da imagem, uma delas, sempre vai se coincidir. Então, nós vamos chegar na seguinte equação. Para você determinar o número de imagens formadas no espelho, o número de imagens do espelho, eu vou pôr aqui no canto, daqui a pouco vem o título, 360 graus, que é o ângulo correspondente a um círculo completo, dividido pelo ângulo entre os espelhos, e eu vou descontar 1. Por que eu vou descontar 1? Porque tem uma imagem que sempre é repetida, né? Tá? Então, se você pegar esse caso aqui, qual é o ângulo entre os espelhos? 90. 360 menos 90 dá 4. Aliás, 360 dividido por 90, né? Perdão, dá 4. Beleza? Mas eu formo 4 imagens? Não, eu formo só 3, porque tem duas que se coincidem, né? Ficam uma sobre a outra. Então, só tem, na verdade, 3 imagens. Por isso que na equação N é 360 dividido por alfa menos 1. Tá legal? Então, olha aí. Essa é a equação. N é 360 dividido por alfa menos 1. Ó, cuidado para não se confundir com essa imagem. Eu devia até ter tirado essa imagem. Por quê? Porque aqui o ângulo é 90 graus. O alfa é 90 graus. Então, eu devia ter 3 imagens. E é o que eu tenho. Só que eu tenho 2 objetos. Então, toma cuidado, ó. Então, eu vou ter 6 imagens, porque eu estou com 2 objetos. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Mas não é que está errado a equação, não. Olha essa aplicação aqui. Ó, aqui o ângulo de associação é alfa igual a 60. Quantas imagens serão formadas? Bom, se eu jogar na minha equação, N é 360 dividido por 60, menos 1. 360 por 60 é 6, menos 1, 5 imagens.
Quantas imagens eu tenho aqui, ó? Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Certo? Olha desse lado aqui, ó. O ângulo entre os espelhos é 30 graus. Alfa é igual a 30. Tô terminando. Então, se eu jogar na equação, fica assim, ó. N é 360 dividido por 30 menos 1. 360 por 30, não sei se você sabe, é 12. E 12 menos 1, eu não sei se você sabe, é 11. Então, quantas imagens serão formadas? 11. Será? Conta comigo. Ó, esse aqui é o objeto, tá? Não vai se confundir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, marroi! Que beleza, hein? Parabéns para mim, acertei. O espelho plano, em resumo, é muito simples. Só gera imagem virtual atrás do espelho, por isso, né? Então, ele amplia a sensação de espaço. A imagem tem sempre o mesmo tamanho, está sempre a mesma distância, ela não é distorcida. A única coisa que acontece com a imagem é que ela é invertida horizontalmente, né? Como na câmera do celular, câmera frontal do celular, né? Ela inverte a imagem. Tá? Então, é muito simples o espelho plano. Tem o lance ali do campo visual, que também não é difícil. Tendo uma régua e um cuidado ali, você vai embora. Na próxima aula, nós vamos ver os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos. Tem aí na foto o retrovisor de um veículo. Normalmente, os veículos mais recentes estão vindo com retrovisor externo, num espelho esférico, daqueles que são usados para diminuir a imagem. Nós temos dois tipos de espelho esférico. Um que serve para aumentar a imagem, quando eu quero ampliar alguma coisa, e um que serve para diminuir a imagem. E aí talvez você se pergunte, professor, por que eu ia querer diminuir uma imagem? Para você aumentar o campo visual, para aumentar o quanto você enxerga, né? Então, esse que vocês estão vendo na tela do retrovisor é um espelho esférico que serve para diminuir a imagem, ou seja, para aumentar o campo visual. Então, eu coloco ali no retrovisor, ele vai distorcer a imagem, claro, porque ele vai diminuir o tamanho das coisas, mas com isso ele aumenta o campo visual, tá? Como é que são formados os espelhos esféricos? São formados a partir de uma calota esférica, não sei se você lembra disso na matemática, mas é por isso que ele recebe esse nome, né? A calota é um corte seccional numa esfera, ó. Olha essa animação. As animações estão show de bola, hein, professor? Meu Deus. Então, aqui eu tenho uma calota. Essa calota, ela tem duas faces. Uma face côncava, que é a interna, e a face convexa, que é a externa. Por isso, eu vou ter, então, dois tipos de espelho, o côncavo e o convexo, tá? O côncavo é o espelho que vai ter a face côncava como refletor, a face interna, vamos dizer, de dentro, né? E o espelho convexo é aquele que tem a face externa como face refletora, né? Então, esses convexos são usados para aumentar o campo visual, aqueles que vocês veem em ônibus, né, nas portas de loja, etc. e tal. E o côncavo é que são usados para aumento, espelho de aumento. Então, principalmente, eu posso citar duas aplicações, ou dois lugares que vocês podem encontrar ele, que é no banheiro. Algumas pessoas têm um espelho côncavo no banheiro, que é um espelho portátil, que é usado para maquiagem, para se barbear, tá? Então, tá aí um espelho convexo na tela para vocês. Outro, esse é um espelho de segurança, é uma das grandes aplicações do espelho convexo. Uma representação, o que vai acontecer, então, com o feixe de raios paralelos que atinge um espelho convexo? Ó, a face polida é a face externa da calota. Ela vai divergir os raios, olha o que acontece aí. Tá? Ela diverge os raios luminosos, ela espalha. Tá? Então, é um espelho divergente também. Tá? Então, se ela espalha o feixe de luz, é porque esses raios luminosos se encontrariam, ou a projeção desses raios se encontram num ponto atrás desse espelho. Esse ponto nós chamamos de foco, né? Vocês sabem disso. Né? Se encontram, né, os raios. É o foco.
Espelho côncavo tem esse aí de exemplo para vocês. A superfície polida é interna, e o que ele faz? Ele é o oposto do convexo, então ele converge, ele focaliza os raios luminosos. Então, um feixe paralelo chega, todos os raios vão se encontrar aqui, né? Tá certo? Todos os raios vão se encontrar num dado ponto. Este ponto nós chamamos de foco. É o que acontece com as lentes também, né? Há muita semelhança entre espelho e lente. A gente vai conseguir estudar lentes nesse ano ainda, mas a semelhança muito grande seria o nosso próximo conteúdo, ok? Então tem uma animaçãozinha aí para você representar o côncavo e o convexo. O côncavo focalizando, concentrando os raios num ponto, que é o foco, e o convexo divergindo, mas se eles divergindo é porque em dado momento eles estiveram todos juntos atrás do espelho. Esse é o foco. Então, o foco do espelho convexo está atrás do espelho, e o do côncavo está na frente. Então, quer dizer, lembra dessa regra, tudo que está atrás do espelho, que é formado, está no prolongamento dos raios, então é virtual, tá certo? E o que está na frente do espelho é real. Então, o foco do espelho convexo, ele é virtual, ok? Quando eu vou desenhar num exercício, eu posso desenhar um espelho convexo, em vez de eu desenhar um círculo, eu posso desenhar ele assim, ó, tá? Só com essas bordinhas inclinadas e os 3 risquinhos explicando que as costas do espelho estão ali, né? Então, a parte refletora é do outro lado do risquinho. E no convexo, da mesma forma, só que eu mudo, claro, a inclinação dos risquinhos, né? Então, esse é um espelho divergente, convexo. Os elementos do espelho esférico. Tem um pontilhado, lembrando que esse espelho vem de uma esfera aí. Então, o primeiro elemento que nós podemos falar do espelho esférico é o centro de curvatura, que teoricamente é o centro da esfera que teria dado origem ao espelho. Tá? A distância entre o centro de curvatura e o ponto central do espelho é chamado de raio de curvatura, tá? O vértice é o ponto central do espelho, o meio do espelho. O eixo principal é uma linha imaginária que divide o espelho ao meio. E aí o raio de curvatura, né, que é a distância entre o centro de curvatura até o espelho. E faltou um cara que nós já falamos, que é o foco, né? Foco principal do espelho. Então, o espelho côncavo, quando chega os raios paralelos, eles são todos focalizados por um ponto, que é exatamente a metade entre o centro de curvatura e o vértice. Esse cara é o foco, ele é real, ele está na frente do espelho, tá? A distância entre o foco e o espelho é chamado de foco ou de distância focal, né, o nome mais bonito. Tá? E lembrando que essa distância focal, por uma questão de trigonometria, simetria, ela é exatamente a metade do centro de curvatura. Ó. Lembra que esse R é o raio de curvatura, a distância do centro de curvatura até o espelho. Então, é exatamente a metade. No espelho convexo, quando os raios paralelos chegam, eles são espalhados. Então, os raios refletidos, RRs, opa, que R horrível, né? RR, eles não vão se encontrar, ok? Mas o prolongamento desses raios hão de se encontrar num ponto atrás do espelho, ou se encontrariam num ponto atrás do espelho, né? Este ponto dá-se o nome de foco. É virtual porque está atrás do espelho, a distância focal é negativa, né? Ele é um foco virtual, mas ele continua também sendo metade do centro de curvatura, ok? Bom, então eu disse que a nossa aula de hoje, o principal tema é a formação das imagens nos espelhos esféricos. Por quê? Porque no espelho plano é muito simples, a imagem está sempre simétrica, ela está sempre o mesmo tamanho, sempre a mesma largura, não é distorcida, não é maior, não é menor, não é de cabeça para baixo, só é invertida horizontalmente, só isso e mais nada. Tá? Agora, no espelho esférico, nós falamos que os espelhos, que eles possam formar qualquer tipo de imagem, né? Tá? Então, como é que nós vamos determinar se, nesse caso, a imagem é maior, é menor, está mais perto, mais longe do espelho, está de cabeça para baixo, para cima? Então, para formar a imagem,
nós vamos ter que buscar o encontro de dois raios refletidos, ou se os raios refletidos estiverem se afastando, vamos buscar o encontro do prolongamento desses raios refletidos atrás do espelho. Tá? Mas, que raios nós vamos traçar? Então, nós vamos traçar esses raios aqui, ó, raios notáveis. São raios pré-definidos que a gente vamos, são leis, né? Que a gente vai conhecer aqui. Nós temos 4 raios notáveis. Como eu disse para vocês, para formar a imagem eu preciso de 2. Por que eu vou ter 4? Porque são 4, né? Não tem ordem de importância. Vocês vão perceber que tem alguns que eu posso usar em toda situação e outros não posso usar em toda, né? Então, vamos lá. O primeiro raio notável, estou representando aí no desenho, um espelho côncavo. O primeiro raio notável diz que todo raio de luz que incide paralelo ao eixo do espelho, ó, ao eixo principal, ou paralelo, tá? Ele vai ser refletido passando pelo foco, tá certo? Quer ver o raio refletido aí? Olha que mágica. Uau, tá muito tecnológico, né? Essa apresentação. Bom, e como é que isso funciona no espelho convexo? O raio refletido não pode passar pelo foco, porque o foco está atrás do espelho. Então, o raio vai ser refletido como se estivesse passando pelo foco, tá bom? Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você faria isso num exercício? Tu pegaria a tua régua e alinhava ela, ó, alinha sua régua com o foco e com o ponto onde o raio paralelo tocou o espelho. E aí você traça o raio refletido. Tá? Então, imagine que você está traçando um raio imagina que não exista o espelho. Você está traçando uma linha reta que passa pelo foco e por onde o raio incidente tocou o espelho. Está aí o raio refletido aqui. Ele não passa pelo foco, porque o foco está atrás do espelho, mas ele é refletido como se estivesse vindo pelo foco. Tá? Esse é o primeiro raio notável. O segundo raio notável diz que todo raio que incide pelo foco, olha, existe uma lei na ótica chamada de reversibilidade dos raios luminosos. Se todo raio que incide paralelo volta pelo foco, que é o primeiro raio, o segundo diz que todo raio que passa pelo foco vai voltar paralelo. Tá? Não confunda o primeiro com o segundo, eles são o inverso um do outro. Tá? Sigam as setas aí. Como é que fica isso no espelho convexo? Vou sempre falar isso até o final. Como é que fica no espelho convexo? Eu não posso fazer um raio incidir passando pelo foco, porque o foco está atrás. Mas eu incido um raio como se estivesse passando pelo foco. Ok? Põe a reguinha ali, ó, alinha o foco por onde eu quero, por onde vai sair o raio de luz, e faço ele atingir o espelho como, imagine que não tem espelho, essa reta ia passar no foco. Então, é isso que eu preciso. Todo raio que incide paralelo, ele volta, aliás, todo que incide paralelo volta pelo foco, mas não é o caso aqui. Aqui é tudo que incide pelo foco, ele vai retornar paralelo ao eixo óptico ou ao eixo principal do espelho. Beleza? Terceiro raio. Todo raio de luz que incide pelo centro de curvatura do espelho. O que vai acontecer aqui, Isabelle? O que você acha? Lembra que o centro de curvatura é o centro da esfera. Então, por uma questão de simetria aqui, tá? Todo raio que incide pelo centro de curvatura, presta atenção, reflete sobre si mesmo. Então, ele não sofre desvio, ele só é refletido, tá? Sobre ele mesmo. Perceberam que o incidente é laranja, o refletido é amarelo, tá bom? Como é que fica isso no espelho convexo? Ó, eu incido um raio como se fosse passar pelo centro de curvatura. E ele vai voltar por ele mesmo. Aqui o raio refletido ficou embaixo, ó. Perdão, viu, gente? Ó. O raio refletido laranja tá aqui, ó. Tá bom? Tá sobre ele mesmo, não dá para ver. O último raio notável é um raio de luz que incide no vértice. O vértice é o centro do espelho. Então, também por uma questão de simetria, todo raio que incide no vértice do espelho vai ser refletido como? Com o mesmo ângulo. Faltou o complemento. Tá ali, ó. Vai refletir simetricamente ao eixo principal, tá? Ó, então, o ângulo aqui é o mesmo que aqui.
Esse é o único raio que não preciso falar como é que vai ser no espelho convexo. É a mesma coisa, ó. Dá para incidir tranquilo no vértice. Perceba que esse raio incide com um ângulo bem maior do que no slide anterior, né? Tá? Um ângulo bem maior, vai ser refletido com o mesmo ângulo. Ok? Por que eu falei que tem alguns raios que não dá para tu incidir? Porque a ideia que a gente vai ver a partir de agora é o quê? Colocar um objeto na frente do espelho. Então, por exemplo, se eu coloco um objeto aqui, ó, entre o espelho e o vértice, entre o espelho e o vértice, entre o foco e o vértice, como é que eu vou fazer sair luz dele que passe pelo foco e vá para o espelho? Não dá, né? Como é que eu vou fazer sair um raio de luz dele que passe pelo centro de curvatura e vá para o espelho? Não. Então, o segundo raio, que é o que passa pelo foco, eu só vou poder usar se o objeto estiver para trás do foco. O terceiro raio, que diz que é o que passa no centro de curvatura, eu só vou poder usar se o raio estiver para trás do centro de curvatura. Esse computador, às vezes, dá um zoom aqui. Perdão, gente. Tá? Eu só posso usar o terceiro raio notável se o objeto estiver antes do centro de curvatura, porque eu posso fazer um raio e passar pelo centro de curvatura e atingir o espelho, ok? Então, olha só, vamos lá. Vamos construir uma imagem em um espelho esférico. Primeiro, num espelho côncavo. Tá? Tem ali um objeto que é uma seta. Bastante vezes vocês vão ver isso nos exercícios, o objeto é representado por uma seta, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou traçar um raio de luz que atinja o espelho e seja refletido. Qual raio? Um dos 4 notáveis. Se você pegar o primeiro e o quarto, é o que você sempre pode usar. Tá? O do vértice, ele é um pouco chato, por quê? Porque você não tem como medir na mão o ângulo ali, ó, que é o quarto, que eu falei que sempre dá para usar. Ele é chatinho porque tem a questão do ângulo, né? Que ele incide com relação ao eixo. Tem que voltar com o mesmo ângulo. Então, sempre que você puder, faça o primeiro e o segundo raio, porque eles são mais fáceis de fazer. Tá? Ó, todo raio que incide paralelo, o que vai acontecer com ele? Todo raio que incide paralelo ao eixo espiritual retorna passando pelo foco. Amém, valei minha Nossa Senhora dos raios refletidos. Olha aí. Beleza? Então, ó, presta atenção. Raio incidente, RI, raio refletido. Eu preciso de mais um, porque eu preciso do encontro dos raios refletidos para formar a imagem. Ou, se os raios refletidos estiverem se afastando, eu preciso do encontro do prolongamento, da projeção desses raios. Vamos traçar mais um raio. Todo raio que incide pelo foco, todo raio que incide pelo foco retorna paralelo. Amém, valei minha Nossa Senhora, esse é o inverso do primeiro. Isso mesmo. Tá aí. Beleza? Foi pelo foco, voltou paralelo. Vocês estão vendo o encontro dos raios refletidos. Presta atenção, tem encontro aqui que não é de raio refletido, ó. Esse é o incidente e esse aqui é refletido. Eu tenho aqui no foco o encontro de um raio incidente com refletido. Aí não está em imagem. É refletido com refletido. Aonde que está esse encontro? Está aqui, ó. Ok? Ó. Vou fazer uma seta, não vou fazer só um ponto, só vou querer muita seta. Então, ali vai estar minha imagem. Tá bom? Beleza? Entenderam? Se vocês já perceberam, pelo tamanho do espaço que tem ali para eu desenhar uma seta, essa imagem é menor do que o objeto. Olha o tamanho do objeto. Olha o espaço que eu tenho aqui para desenhar uma seta. A imagem vai ficar menor, tá bom? Agora, outra coisa. De onde saíram os raios luminosos que eu emiti? Da ponta da seta. Certo? Então, onde estão os raios, o encontro dos raios refletidos, está a ponta da seta. Sabe o que isso quer dizer? Que esta imagem formada está de ponta cabeça. Ok? Essa é a imagem formada. Então, eu posso dizer que a imagem formada é invertida, é menor, dá para visualmente ver que ela é menor, e ela é real, é uma imagem real. Por que ela é real? Porque ela está na frente do espelho, é formada pelo encontro dos raios refletidos, não da sua projeção. Tá?
E ela vai ser ela vai estar invertida horizontalmente com qualquer imagem no espelho. Tudo bem? Ó, o slide aqui vai traçar os 4 raios notáveis. Então, ele traçou mais um em preto lá. Incide pelo vértice e volta com o mesmo ângulo, em relação ao eixo principal. E incide no centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Olha aí, beleza? Então, ali está a imagem. Lindo? Imagem. Parece imagem. Não sei se eu desenhei em cima da imagem ou a imagem não vai aparecer. Desenhei em cima dela. Deixa eu apagar que fica melhor para vocês. Olha ali, que lindo. Então, a imagem é real, invertida, menor, reversa. Vem comigo, ó. Estou no espelho convexo agora. Ó. Os 3 risquinhos, ou a borda, tá? Então, o objeto não está atrás do espelho, não. Está certinho, está na frente do espelho, porque é um espelho convexo. Vou traçar 2 raios refletidos. O primeiro, que eu sempre vou traçar, que é todo raio que incide paralela retorna passando pelo foco, a mim me nociono dos raios refletidos. Agora, lembra que eu falei, não tem como o raio refletido passar pelo foco, porque o foco está atrás do espelho. Então, pego minha reguinha, alinho o foco com onde o raio incide, tocou o espelho, e vou traçar o raio refletido como se estivesse passando pelo foco. Olha lá o pontilhado. Certo? Preciso de mais um, para ver onde está a imagem. Vou traçar um raio como se estivesse passando pelo foco, ó. Se eu fizer o prolongamento ali, ó, não teve o prolongamento. Se eu fizer o prolongamento, pegar minha régua, é muito difícil fazer isso com exatidão, sem a régua. Na verdade, até com a régua é difícil fazer isso com exatidão. Se eu fizer o prolongamento desse raio verde que está aí na tela para vocês, ele vai atingir o foco. Imagina que não tem um espelho, ele atravessou o espelho, ele passa pelo foco. Como é que ele volta? Segundo raio notável, todo raio que incide paralelo ao eixo principal retorna... Não, todo raio que incide pelo foco retorna paralelo. Amém, vai ler menor senhor dos raios refletidos. Beleza? Raios refletidos. Onde eles se encontram? RR está aqui e o RR está aqui. Beleza? Eles não se encontram, ó. Esses raios estão se afastando, estão ficando cada vez mais longe um do outro, ó. Certo? Então, não adianta eu buscar o encontro desses raios refletidos. Mas, se eles estão se afastando, meu amor, você só pode se afastar de quem você já esteve junto antes, né? Pensa nisso. Pensa nisso. Filosofia dos relacionamentos com Isaías Venâncio. Então, se eles estão se afastando, é porque no passado eles se encontraram. Beleza? Então, vou fazer o prolongamento do raio ali, ó. Do raio refletido verde. Tá vendo? Vou apagar esses pontilhados para não atrapalhar. Olha aqui o que eu tenho. O encontro do prolongamento da projeção dos raios refletidos. É confuso, você tem que ter calma. É os refletidos, não é os incidentes. É os raios refletidos. Tá vendo ali? Se encontraram? Então ali está a minha imagem. Então perceba, da mesma forma que no outro caso, eu te pergunto, da onde saíram os raios? Da ponta da seta. Então, onde encontram-se o prolongamento dos raios refletidos, está o quê? A ponta da seta, ok? Ó. Então, tá aí a minha imagem. Menor, já dava para ver que era menor, né? Ela não é invertida, ela é uma imagem que nós chamamos de direita, né? Uma imagem de família. Direita. E ela é menor, já falei, e ela é virtual. Por quê? Está atrás do espelho. Não pode ser projetada. É formada pelo prolongamento, pela projeção dos raios refletidos. Ok? E ela também vai ser horizontalmente invertida, ou reversa, tá? Vamos traçar os outros raios notáveis. Ó, o preto aí, incidiu no vértice e voltou sobre ele mesmo. Passa a projeção do refletido. Onde vai dar? Lá na imagem. E o último, incide um azul. Vai ficando cada vez mais bagunçado, né? Mas olha a tela, mas tenta entender. Ou, inclusive, eu vou mandar para vocês não só o PDF, vou mandar o PowerPoint para vocês poderem terem animação também, né? Ó, voltou sobre ele mesmo. Tá vendo aqui, ó, a ponta da seta, ó. Por quê? Porque ele incidiu como se fosse passar no centro de curvatura. Olha lá. Tá? Então, a imagem tá ali. Deixa eu apagar a seta que eu desenhei, porque a outra tá ali em cima. Tá? Então, é uma imagem virtual, direita e menor.
Ah, professor, então eu já anotei aqui no meu caderno, espelho convexo gera imagem virtual, real, virtual, direita e menor. Pode anotar. Agora, toma cuidado, porque esse espelho, ele é usado para diminuir a imagem mesmo, porque eu quero aumentar o campo visual, por isso que a gente usa ele. O outro é usado para aumento. E no primeiro desenho que a gente fez, ele já gerou uma imagem menor, então é um espelho muito doido. Certo, irmão? Bom, então nós vamos ver agora, passo a passo, as formações das imagens no espelho côncavo em qualquer situações. Quais situações? Bom, nós temos o foco, temos o centro de curvatura, temos o vértice. Então, eu tenho 5 situações possíveis. Uma, o objeto está antes do centro de curvatura. 2, ele está sob o centro de curvatura. 3, ele está entre o centro de curvatura e o foco. 4, está no foco. 3ª, está entre o foco e o vértice. Não tem outra, porque ele não pode estar no vértice, ele não pode estar atrás do espelho. Antes que você esteja com a sua mente fritando aí, você sabe que esses focos, centro de curvatura, o vértice e o eixo principal, eles são imaginários. Se você tem um espelho esférico na sua casa, sugiro que você brinque um pouco com ele, você não vai ver nele, cadê o foco que eu não estou vendo? Não vai ver, é uma medida. Tá? Então, você vai ter assim, o foco é o quê? O foco desse espelho é 40 centímetros. 40 centímetros. Então, colocar ele no centro de curvatura é colocá-lo colocar ele no foco é colocar 40 centímetros do espelho. Colocar no centro de curvatura é colocar 80 centímetros do espelho. Colocar, como é o caso da letra A aqui, antes do centro de curvatura, é colocar uma distância maior do que 80 centímetros do espelho. Tá? Beleza? Então, esse primeiro caso, eu não vou gastar muito tempo nele, porque foi o que a gente acabou de desenhar. Deixa eu apagar esse aqui. Esse primeiro caso é esse mesmo desenho aqui, do côncavo. Beleza? É esse aqui. Quando eu coloco um objeto antes do centro de curvatura, eu vou gerar uma imagem que vai ficar entre o foco e o centro de curvatura. Vai ser real, menor, invertida e reversa. Tá? Olha aqui. Vou voltar lá para o slide. Então, eu incido todo raio paralelo, volta pelo foco. Todo raio no vértice, volta simétrico. Está ali a imagem. Tá? Do mesmo jeito que no outro caso. Real, invertida e menor. Beleza? Próximo caso. Um objeto no centro de curvatura. Então, ele está na exata distância que é o dobro do foco do espelho, né? Tá? Como é que vai ser a imagem? Eu vou traçar o primeiro raio notável, todo raio paralelo, volta pelo foco. Vou traçar o segundo. Todo raio que incide um vértice, volta simetricamente. Olha o que aconteceu. Os raios refletidos estão aqui, RR. Os raios refletidos estão se encontrando. Beleza? Aqui. Então, onde é que vai estar a minha imagem? Exatamente aqui. Aí eu pergunto para você, essa imagem é maior ou é menor? O que vocês acham? Nenhuma das duas. Essa imagem é exatamente do mesmo tamanho que o objeto, tá? Ela continua sendo invertida, continua sendo real, tá? De cabeça para baixo, formado pelo encontro dos raios refletidos. É mais real. Então, o espelho côncavo, ele é um espelho que pode gerar vários tipos de imagem. Inclusive, quando eu coloco um objeto exatamente na distância que corresponde à do centro de curvatura, ele gera uma imagem do mesmo tamanho que o objeto, só que de cabeça para baixo, né? Diferente do espelho plano. Mas gera uma imagem do mesmo tamanho. Então, nós já vimos ele gerar uma imagem menor e agora vimos ele gerar uma imagem do mesmo tamanho. E agora gerar uma imagem maior. Objeto entre o centro de curvatura e o foco. Todo raio que vai paralelo, volta pelo foco. Todo raio que vai no vértice, volta simétrico. Estão vendo o encontro dos raios refletidos? Aqui. Vocês já perceberam que a imagem é maior, olha o espaço que eu tenho para desenhar a seta. Ela é maior e de cabeça para baixo. Professor, mas eu já usei um espelho desse, eu nunca vi uma imagem de cabeça para baixo. Então, porque você ficou muito perto do espelho, porque por enquanto, né, nas distâncias maiores, antes do centro de curvatura, no centro de curvatura, e entre o centro de curvatura e o foco, ela vai sempre ser assim, de cabeça para baixo, tá? Ela é real, invertida e
maior. Então, vocês percebem que eu estou traçando sempre os mesmos dois raios, beleza? Presta atenção aqui, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Todo raio que vai paralelo, volta pelo foco. O objeto está exatamente sobre o foco, tá? Todo raio que vai no vértice, volta simétrico. Os raios refletidos, esses dois, estão se encontrando? Vão se encontrar? Não. Mas o prolongamento deles vão se encontrar? O que vocês acham? Não. Esses raios são paralelos. Olha a distância entre eles, ó. Não muda. Hã? Duas retas paralelas não se encontram, ou na matemática diz que elas vão se encontrar só no infinito. Então, o que nós dizemos nesse caso aqui? Que a imagem é imprópria, ou que não há formação da imagem, ou que a imagem é formada no infinito, enfim. Tá? Então, veja que louco que é esse espelho côncavo. Ele gera imagem maior, menor, de cabeça para baixo, imagem do mesmo tamanho, e até não gera imagem, se você quiser. A única coisa que a gente não viu ainda é ele gerar uma imagem maior e virtual. Será que a gente vai ver agora? Acho que sim, né? Ó. Quando o objeto está em qualquer posição entre o vértice e o foco, olha lá, primeiro raio. Todo raio que vai paralelo, volta pelo foco. E todo raio que vai no vértice, volta com o mesmo ângulo. Percebam que aqui eles não se encontram, mas que aqui eles estão se afastando, ó. Olha a distância entre os raios refletidos, olha aqui a distância e olha como essa distância aumenta. Então, o prolongamento, a projeção dos raios refletidos vão se encontrar em algum momento. Ó. Projeção do primeiro raio refletido, projeção do segundo raio refletido. Beleza? Vocês já perceberam que a imagem vai ser maior e vai ser direita, né? Ó, porque aqui saiu a ponta da seta. Então, onde eles se encontram, está a ponta da seta. Tá? Então, nessa situação, a imagem formada é direita, é virtual, porque está atrás do espelho e é maior. É virtual porque ela está posicionada, ela é formada pela projeção, pelo prolongamento dos raios refletidos. Tá? Muito bem. Então, aqui estão essas 5 situações da formação de imagem nos espelhos côncavos. Não posso ter outra. Se ele estiver antes do centro de curvatura, a imagem vai estar aqui, entre o foco e o centro de curvatura, na letra A, né? E vai ser menor e de cabeça para baixo. Se ele estiver exatamente no centro de curvatura, a imagem é do mesmo tamanho, tá? E de cabeça para baixo. Se o objeto estiver entre o foco e o centro de curvatura, a imagem é maior, tá? De cabeça para baixo, e ela vai estar antes do centro de curvatura. Se o objeto estiver exatamente no foco, não forma imagem, e se ele estiver entre o vértice e o foco, tá? Não sei se você está vendo a seta aqui, ó, amarela, aí você vai ter uma imagem maior, real, virtual, perdão, e direita, tá? Então, se eu quero usar um espelho côncavo para maquiagem, para o aumento, né, para eu me barbear, ou seja, enfim, para o que eu quiser, é óbvio que eu tenho que usar essa situação da letra E aqui, né? Porque primeiro que eu não vou querer uma imagem menor, como acontece na letra A, certo? Não quero uma imagem menor. Segundo, que eu não quero uma imagem do mesmo tamanho, senão eu vou pegar um espelho plano. Terceiro, que eu não quero uma imagem que seja maior, mas esteja de cabeça para baixo. Então, como na D não forma imagem, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma situação como essa aqui, ó. Estar entre o foco e o vértice do espelho, ou entre o foco e o espelho, né? Já que o vértice é o ponto central do espelho. Bom, os espelhos convexos, todas essas situações que a gente viu, todas aqui, são para o espelho côncavo, porque, como eu disse, ele pode gerar qualquer tipo de imagem. Ele gera imagem maior, igual, menor, inclusive não gera imagem. Ele gera imagem virtual e real. Ele gera imagem de cabeça para baixo e de cabeça para cima. Né? Todo tipo de imagem que você pensar, o espelho côncavo pode gerar. Já o espelho convexo, para nossa alegria, só gera um único tipo de imagem, que a gente já fez hoje, inclusive, né? Que é aquela imagem real, virtual e menor. Então, vou posicionar um objeto na frente do espelho. Lembra que eu estou falando de um espelho convexo. Então, ele está na frente do espelho, ó. Se localize pelos risquinhos. Vou traçar um raio que vai paralelo, vai voltar como se passasse pelo foco. Tá aí a projeção, né, do raio refletido passando pelo foco,
e vou traçar um que, como se passasse pelo foco, e a sua reflexão vai ser paralela ao eixo. Os raios refletidos não se encontram, né? Tá? Todavia, porém, contudo e entretanto, o encontro da projeção dos raios refletidos se encontra. Então, o espelho convexo gera, aqui vamos ter os outros raios também, mas já vimos esse no outro slide, né? O espelho convexo só gera imagem virtual, direita, menor e reversa. Olha o espelho convexo aí para vocês. Tá? Outros dois raios refletidos. Outra observação que a gente pode fazer é a seguinte, eu não sei se vocês perceberam, ó, quando a imagem é virtual, ela também é direita. Tá? E quando eu tenho uma imagem real, ela é invertida. Ó, olha aqui, letra A. Real e invertida. Olha aqui. Real e invertida. Real e invertida. Virtual e não invertida. Tá? Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita ou não invertida. Ok? Beleza, gente. Ótimo. As aplicações, então, dos raios dos espelhos esféricos, os convexos, que são os divergentes, são geralmente usados para ampliar o campo visual. Então, eu tenho aqui no cantinho, ó, nós vimos na aula da semana passada, o campo visual para um espelho plano. Tem um espelho plano em azul desenhado aqui, tá bom? O que acontece se eu curvar esse espelho, deixando ele convexo? Eu vou aumentar o meu campo visual, ó. Curvei o espelho, é do mesmo tamanho, só está curvado. Tá bom? Olha o que acontece com o campo visual em preto. Então, há um aumento do campo visual. Como é que ele aumenta o campo visual? Diminuindo a imagem, né? Então, agora cabe mais coisa dentro da imagem, porque ele diminuiu o tamanho das imagens que ele mesmo gera. Perfeito? E o espelho côncavo, os convergentes, eles são usados para ampliação da imagem, né? Como tem, no caso, o espelho de um dentista. Tá? Não sei se você sabia que aquilo era um espelho que o dentista usava, aquela disquinho metálico, né? Que tem, que ele põe dentro da sua boca, é um espelho de aumento, tá? Ou nesse caso aqui também, né? Então, aqui ele não é necessariamente para aumentar a imagem, mas nesse caso ali que eu desenhei, é para fazer a concentração dos raios em um dado ponto. Que ponto é esse? O foco. Então, por isso que eles são raios convergentes. Convergir é ir para o mesmo ponto. Né? Então, nós fizemos lá no meu antigo campus um fogão solar. Pegamos uma parabólica como essa, enchemos de espelho, e no foco daquela parabólica colocamos uma chaleira lá com água para ela ferver. O que está acontecendo aí? Você está concentrando não só os raios luminosos, como é o interesse para o espelho, né, para o nosso estudo da óptica, mas quando você concentra a luz do sol, você concentra o calor, né? Então, uma mesma radiação que incide em toda a parabólica, ela agora está concentrada em um ponto, né? Então, você aumentou o seu poder porque você aumentou a concentração. Pensa nisso, isso vale para a sua vida de estudante. Quando você aumenta a sua concentração, você está aumentando o seu poder. O que é o laser? Já viu aqueles filmes que o laser corta o metal, assim, tal? O laser é uma luz super concentrada. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos prosseguir agora para fazer um exercício, tá? Exercício número 1 da Universidade Federal Fluminense de 2010. Isso aqui era para estar na minha prova, né? Saudade da prova. Porque eu sei que vocês iam bem, né? Por isso que eu gostava. A figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico. Vocês estão vendo ali a imagem? Deixa eu conseguir dar zoom. Ó. Tá vendo aí?
Então, é uma peça de xadrez, acho que é um rei ou uma rainha, não enxergo muito bem ali, e no espelho branco ali, circular branco, essa imagem está de cabeça para baixo e maior. Se você prestou atenção na aula, você já matou essa questão, né? Eu posso dizer com certeza, gente, antes de ler o que está perguntando, eu posso dizer com certeza que é um espelho côncavo. Porque o espelho o convexo, ele só vai gerar imagens menor virtual, ou seja, imagens que não são de cabeça para baixo, são direita, não são invertidas, tá bom? Então, com certeza, é um espelho côncavo. A questão diz o seguinte: escolha a opção que identifica corretamente o tipo de espelho que produziu a imagem e a posição do espelho em relação à posição do objeto, em relação ao espelho. Letra A, o espelho é convexo, nem a pau, Juvenal, pode riscar, não adianta nem ler o resto. A. B, o espelho é côncavo, é verdade. E o objeto está entre o foco e o vértice. Não, se ele estivesse entre o foco e o vértice, a imagem estaria real e maior. Né? Ela não seria invertida e seria maior. Só voltar nos slides aí. C, o espelho é côncavo e o objeto está posicionado a uma distância maior que o raio do espelho. Se fosse maior que o raio, é o primeiro caso lá. A imagem fica menor, fica de cabeça para baixo, que nem está ali na imagem, mas ela fica menor. Fica virtual, não, perdão, fica real, então fica de cabeça para baixo, mas ela fica menor. Tá? Então, e a letra D? Por que é a letra D? Porque na letra E ele diz de novo que é um espelho convexo. Então, você já eliminou essas duas, então a B não pode ser, a C também está errada. Então, é a letra D. O que diz a letra D? Que é um espelho côncavo e o objeto está posicionado entre o centro de curvatura e o foco do espelho. É isso mesmo. Tá? Se a gente voltar nos slides anteriores aqui, quando o objeto estiver entre o foco e o centro de curvatura, vai gerar uma imagem, olha aí, real, ou seja, de cabeça para baixo, maior que o objeto. Tá bom?